Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Olhando para o que aconteceu em Chicago, muita gente ficou meio assustada com as quedas, né? Foram mais de 20 pontos, em alguns momentos quase 30 pontos de queda lá em Chicago. Estamos encerrando com algo em torno de 22 a 25 pontos de recuo nas cotações, um baque aí para os preços, né? E perda daquele patamar que a soja vinha se sustentando já há algum tempo, dos 14 dólares por bushel. A gente vai conversar agora com o Aaron Edwards, ele está lá nos Estados Unidos. O Aaron está acompanhando de perto essa movimentação do mercado e tem alguns fatores aqui para a gente colocar em discussão que podem justificar esse momento, né, Aaron? Agora, eu acho que o mais importante para a gente começar essa conversa, Aaron, é saber se já dá, a partir desse movimento, para definir que é uma mudança de tendência de preços da soja. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito bem colocado. Na minha opinião, está cedo para falar que acabou a alta. Várias vezes ao longo dessa tendência desse mercado caminhar para cima, a gente tem visto 1 ou 2 dias de uma queda brusca que assusta, que preocupa, e logo em seguida acha compradores e se recupera o preço. Então está cedo para falar que é uma inversão de tendência. Agora, romper os 14 dólares foi crítico e realmente esse suporte não se sustentou e é um dia para prestar muita atenção. Tomar cuidado com esses mercados, porque grande parte dos preços ainda está sustentado por uma posição comprada pelos fundos. Então, é um mercado para se respeitar, para tomar cuidado, mas está cedo para falar que já é uma inversão de tendência. Bom, então vamos entender os fatores, né? Por que o mercado se posicionou dessa forma hoje? Quais foram os fatores que justificaram essa queda? Perfeito. Tecnicamente, assim, a realização de lucros que fala, quando você tem um mercado em ascensão, aí você vai comprando, as pessoas vão comprando o mercado ao longo disso. Chega um momento que querem realizar os lucros que têm obtido ao longo do caminho. Então, é muito normal em mercados assim em ascensão você ter fortes dias de queda e que é realização de lucros. É, a grande pergunta é que é o que a gente tem visto hoje. A grande pergunta é se isso vai ser o suficiente para assustar os fundos, para reverter essa tendência e para eles realmente abrirem mão dessa posição comprada. E para isso, um dia não é o suficiente. Vamos acompanhar o follow-through aí para ver a reação deles. Então, tecnicamente, perdemos esse suporte, preocupa um pouco, assusta um pouco, e tem a realização de lucros. Aí tem alguns pontos também, por que isso aconteceu hoje, né? Por que aconteceu hoje e não outros dias, né? E por que, Aaron? Eu acho que alguns fatores de ter sido hoje, saiu o relatório de exportações de soja dos Estados Unidos, exportações de milho dos Estados Unidos foram ok, mas de soja foi muito fraco dos Estados Unidos e é o mundo se saciando com as exportações brasileiras de soja. Já viemos falando disso há um bom tempo, não é necessariamente surpresa, mas hoje teve a confirmação que o Brasil exportando soja é o suficiente, não precisa mais da soja norte-americana por hora. Então isso fala que, olha, a demanda não está tão forte que exige soja dos dois lugares. O segundo fator, saiu uma notícia que a China está querendo achar substitutos para soja, milho e seus derivados na ração, porque de fato tá caro, né? Tá caro comprar essas coisas para ração. E é um bom lembrete de que preços elevados começam a afetar o quadro de demanda, começam a mudar as regras do jogo de oferta e demanda, e alguma hora isso também se corrige. Vamos focar então nos detalhes aí do que você falou. Essa questão do anúncio da China, você vê como uma estratégia ou uma necessidade? Necessidade no sentido de ter que consumir mais barato mesmo, enfim, porque tá caro realmente no mercado, ou é uma estratégia diante de, sei lá, uma demanda mais fraca, um custo muito elevado, enfim. O que a gente pode entender desse posicionamento chinês?
Muito bem colocado. Tem os que dizem que vamos dar uma notícia falando que a gente não precisa mais porque a gente está realmente precisando, está fazendo falta, né? É Então verdade. vamos falar que a gente não vai mais precisar para baixar o preço para a gente poder comprar, né? Aí tem o outro lado que é, sendo bem sensato, a verdade é que todo mundo faz cálculo, comprador e vendedor faz cálculo. Chega uma hora que se você está comprando soja, milho e está caro, está difícil. Então, assim, de fato, você fala, tem alguma outra forma de eu fazer a minha operação aqui que sem ser tão dependente de soja e milho? E de fato, não é só na China, em outros lugares também, pessoas procurando alternativas porque está caro. Então, assim, tem que lembrar que os preços baixos que nós vimos durante o período do Covid, especialmente aqui em dólar, no verão daqui, preços muito baixos, mas gerou uma pressão de demanda e preços que ficam muito altos por muito tempo, de fato vão reduzir a demanda, isso é de se esperar. Então, assim, nós temos as expectativas de plantio nos Estados Unidos no fim de março, a colheita de soja do Brasil está chegando, logo em seguida vai ter a safra de milho, e depois nós vamos ter a safra dos Estados Unidos. Até que o mundo não sinta saciado que tem grão suficiente para chegar nessas próximas safras, nessas próximas ofertas de grãos, a tendência é que os preços vão, toda vez que nós temos queda, nós vamos achar compradores dispostos a comprar esse mercado até que garante o que é necessário. Mas, em alguma hora, quando está saciada a demanda, os fundos se assustam e os preços vão deslizar. Essa é a tendência natural e é necessário até para gerar demanda. Então, é um mercado para se administrar, para tomar cuidado. Se realmente nós continuarmos com alguns dias de queda que podem inverter essa tendência, tem que ficar muito de olho. Mas quando nós vimos isso anteriormente, pregão noturno recupera, ou 1 ou 2 dias depois recupera, e se for o caso, segue a história otimista aí, né? Muito bem. Quando a gente fala dessa questão da China achando caro, outra vertente fala que é a China demandando menos em função de problemas com a PSA, com a peste suína africana por lá. Esse relato está sendo absorvido pelo mercado também ou não? Já não é mais o problema? É uma excelente colocação. Tem uma conjuntura de fatores que foram uma notícia baixista, né? Essa notícia que eu falei, e não teve notícia altista hoje. Então, procurando uma oportunidade para realizar lucros, foi realizado hoje. Grande dia de queda. Isso não é de se surpreender. Agora, a sustentação dessa notícia, os próximos dias do pregão vão interferir muito. Se realmente o mundo está começando a ficar saciado de soja, acha que vai chegar tranquilamente com o milho que tem, aí não precisa pagar esse preço alto para seguir. Então, assim, a dimensão dessas notícias, nós vimos o primeiro passo do mercado hoje, que foi uma correção para baixo. Mas o quão sustentável vai ser, o quão importantes são essas notícias, vai depender do follow-through, né? Qual que é a negociação amanhã, semana que vem, a gente vai conseguir reverter essa tendência e entrar em tendência de baixa, né? Isso é muito importante acompanhar. Agora, no final do mês, tem um relatório importante também, que é já números, digamos, oficiais, né? A prática do plantio nos Estados Unidos. Alguma surpresa rondando aí o mercado, Aaron? Os números que eles estão falando são 92 milhões de acres para o milho e 90 para a soja. Não são números recordes, são números que nos últimos 2 anos, os Estados Unidos plantou uma área reduzida em função de fatores climáticos e o preço não estava tão bom. Então, essas áreas marginais voltam a produzir, é o que o mercado espera hoje. Esse relatório pode ter um impacto grande num sentido ou no outro. É um relatório para prestar muita atenção. Se a gente realmente for entrar numa tendência de baixa e esse relatório
realmente assustar o mercado, assustar os fundos, todo mundo acha que tem grão suficiente, a gente pode ver uma queda aí, uma correção para baixo significativa. Tendo dito isso, eu pessoalmente acho que não tem nenhum risco climático nos preços atuais. Esses preços atuais são em patamares que consideram que a safra norte-americana vai estar ok. E muito dificilmente isso acontece. Tem sempre algum problema em alguma área, alguma preocupação. Então, e se os números, se ajustar os números, digamos, oficiais ou do USDA para baixo e muito, chega naqueles patamares de preços bem explosivos. Por isso que a negociação de hoje tem que ser tido com uma certa cautela. Porque se a gente tiver um susto climático nos Estados Unidos, se a demanda não deteriorar, né, a gente tem a notícia que talvez tenha um problema com a demanda. Isso é bem diferente de uma demanda reduzida de fato. Então, é um mercado para se tomar muito cuidado, para prestar atenção, cuidar do negócio. Né? Pois é. E isso que você falou sobre não estar precificado ainda o clima na safra americana é importante, né? Afinal de contas, isso pode ser ou pode gerar momentos de oportunidade para negócios também, né? Com certeza, com certeza. Se tiver um problema com a safra norte-americana e se o mercado não precificou isso, a gente já está com estoques muito apertados. E isso não só os relatórios oficiais, o pessoal que a gente tem na área comercial falam que eles estão segurando bem menos grãos do que eles costumam ter nessa altura do campeonato. As exportações de milho continuaram fortes. Não é um cenário em que você tem uma das commodities com preço elevado. Soja está alto, milho está alto, trigo está alto. Então, a área diferente do Brasil, a área dos Estados Unidos é um tanto quanto limitada. O que pode ser produzido é produzido. Então, não pode ter uma expansão significativa de área como se pode no Brasil. Então, qualquer risco climático que não está precificado, a gente pode ainda ter mercados explosivos pela frente. Tem esse relatório no fim do mês, tem que ver se a queda de hoje vai logo se recuperar ou se vai continuar e começar uma tendência de baixa. São mercados para se tomar muito cuidado, prestar bastante atenção dia a dia, mas está cedo para falar que é uma inversão de tendência e que a gente entrou em tendência de baixo. Isso está cedo. Agora, quando o mercado analisa o fluxo da exportação brasileira e aparentemente está voltando ao normal, isso já está precificado ou ainda cabe precificação em cima disso, Aro? Tentando avaliar se a demanda é forte. Então, assim, que o Brasil ia exportar muita soja não é surpresa. Isso já se sabia. A pergunta era, fora as exportações do Brasil, ainda vai precisar de soja dos Estados Unidos? Porque não tem mais tanta soja nos Estados Unidos. E o relatório que saiu hoje, que eu acho que contribuiu para essa queda, falou, bom, o Brasil está atendendo a demanda mundial, não precisa de muita soja dos Estados Unidos. E o mercado falou, será que o mundo já está com soja o suficiente, então? Será que só a demanda brasileira é o suficiente? E assustou, deu uma recuada. Vamos ver se essa recuada vai achar compradores aqui embaixo, que vão elevar novamente o preço, ou vamos ver se ninguém está disposto a comprar soja de quase $14 e a gente vai começar a assustar os fundos e entrar em tendência de baixa. Então, as próximas sessões vão nos ajudar a definir essa tendência, mas perdeu um suporte crítico nos $14 e tem preocupações com a demanda, não teve notícia altista e realização de lucros fez o preço cair um pouquinho hoje. Ou seja... Bastante hoje. Bastante. Ou seja, sinalzinho de alerta ligado aí, mas ainda sem uma definição do que vai acontecer, isso fica para os próximos capítulos, certo? Exatamente, exatamente. Amanhã, começo da semana que vem, essa negociação antes do relatório aqui do fim de março é bastante importante para definir essa tendência. Legal, vamos ficar atento então. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, Aaron. Abraço. Abraço para você. Tá aí Aaron Eduardo, direto dos Estados Unidos, analisando o atual mercado da soja.
hoje com queda significativa lá em Chicago. Deixa eu só passar para vocês aqui as quedas. Aliás, vou pedir para que o Matheus coloque para a gente os números, né, de queda no ar. Vamos ver a tela então. Maio teve uma queda de 25,5 pontos, 13 dólares e 92 cents por bushel. Perdeu então de longe aquele suporte ali, aquele patamar dos 14 dólares por bushel. Julho da mesma forma, 13,80, perdeu 25,5 pontos. E setembro, 12 dólares e 54 cents por bushel, perdeu 27,5 pontos. Novembro, 12 dólares e 6 cents por bushel, 29 pontos mais 25 aí de queda, quase 30 pontos. Ou seja, um dia de pressão significativa para a soja lá em Chicago. Vamos ver as demais commodities, os demais grãos lá em Chicago. Milho também no vermelho, obedeceu aí a tendência da soja, acabou fechando para maio com queda de 11,5 pontos a 5 dólares e 46 cents por bushel. Para julho, 5 dólares e 30 cents por bushel, 12 pontos mais 25 de queda. Para setembro, 4 dólares e 86 cents por bushel, 10 pontos mais 75 de baixa. E dezembro, 4 dólares e 68 cents por bushel, 7,5 pontos de queda. Vamos aos números do trigo também. Trigo fechando da mesma forma no vermelho. Olha aí o maio, 6 dólares e 30 cents por bushel, 9,5 pontos de queda. Para julho, 6 dólares e 22 cents por bushel, 8,5 de queda. Setembro, 6 dólares e 21 cents por bushel, com 8,5 de queda também. E o dezembro, 6 dólares e 28 cents por bushel, uma queda de 8 pontos mais 25. São os números do mercado, são os números de hoje, negociações, portanto, no vermelho lá em Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Antes de encerrar, deixa eu lembrar aos senhores que o Notícias Agrícolas também pode ser acompanhado nas nossas redes sociais. Estou com a colinha aqui, vamos lá, no YouTube você pode acessar o Notícias Agrícolas através da nossa página Notícias Agrícolas Oficial. Lá no YouTube é muito legal que você se inscreva e também acione o sininho. Aquele sininho leva um alerta para você toda vez que tiver material ao vivo no site. O sininho vai te alertar para que você possa acompanhar e não perder nada das principais informações aí do agronegócio. No Facebook você segue a gente através da página do Notícias Agrícolas. Procura lá, Notícias Agrícolas. No Instagram, da mesma forma, segue a gente. Para achar a gente no Instagram é @Notícias Agrícolas. E no Twitter, @Noteagri. @Noteagri é a forma de você procurar o Notícias Agrícolas no Twitter. Combinado? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques.